A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, que alegria estar aqui com vocês mais um dia, trazendo uma mensagem maravilhosa de libertação, uma mensagem aonde você vai entender sobre esse tema de hoje, que Jesus é o nosso único libertador do pecado. Somente Ele tem o poder de nos libertar de todo o pecado desse mundo. Jesus Cristo, Ele é o libertador do homem. Jesus é o libertador do domínio de Satanás. Jesus Cristo é o libertador da escravidão, do pecado. Jesus Cristo é o libertador do inimigo opressor. Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar, nós que estávamos em cativo. Jesus Cristo nos libertou da morte, nos libertou de todo o pecado desse mundo, pelo seu sangue que escorreu naquela cruz do Calvário, pelo seu sangue que foi aspergido sobre a humanidade, pelo o seu amor. Ele foi pago como o maior preço em resgate para nos salvar, para nos libertar de todo o mal. Olha só, amados, como é bom nós fazermos parte desse corpo de Cristo. A palavra nos diz lá em Lucas capítulo 4, no versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja bem, amados, que coisa maravilhosa que Deus fez para mim e para vocês. Deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para vir nos salvar, para vir nos libertar das garras de Satanás, nos libertar da morte, nos libertar do diabo e de toda a sua legião do inferno. Deus nos ama, Jesus nos ama, que nos deu o seu Espírito Santo, o Consolador, para ficar comigo e com você. Jesus nos liberta de todos os males e todas as opressões que o mundo tem colocado sobre nós. Veja bem, quantas pessoas precisam ser libertas, precisam, mas não querem saber de Jesus Cristo de maneira alguma. Não querem saber de aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador, mas Ele quer nos libertar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar. A palavra fala em Atos capítulo 4, no versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único que pode nos salvar é Jesus. A palavra aqui é clara: não há nenhum outro nome para nos salvar, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, em nenhum lugar. Existe apenas um nome, que se chama Jesus Cristo. Ele sim tem o poder de nos salvar, de nos libertar de todos os males. A Bíblia relata para mim e para vocês que Jesus libertou um endemoniado cego e mudo na Galileia. A palavra nos diz que Jesus Cristo libertou 2 endemoniados em Gadarenos. Jesus Cristo libertou um mudo endemoniado. A palavra fala que Jesus Cristo libertou a filha endemoniada de uma mulher cananeia. A palavra diz que Jesus Cristo libertou uma mulher oprimida por um espírito de enfermidade que já havia 18 anos. A palavra diz também
que Jesus Cristo libertou Maria Madalena de 7 demônios. E quero deixar claro para você que muitas pessoas falam que Maria Madalena era aquela mulher prostituta. É engano, amados. Maria Madalena nunca foi uma prostituta. A Bíblia de maneira nenhuma relata isso. Então muitos falam enganosamente algo que não existe. E aproveitando a oportunidade, você precisa entender que Jesus sim libertou Maria Madalena de 7 demônios. Então nós não podemos, nos enganar e ficar falando coisas que nunca existiu dentro da palavra. Você pode buscar aonde você quiser e você nunca vai encontrar de maneira alguma que Maria Madalena era aquela mulher prostituta. As pessoas que colocaram Maria Madalena naquela situação, de hipótese alguma, não fala, a Bíblia não relata, e nós temos que acreditar naquilo que a Bíblia diz para mim e para vocês. A Bíblia diz também que Jesus Cristo libertou um homem possesso de espírito imundo em Cafarnaum. Jesus Cristo também libertou uma multidão inumerável de endemoniados, lunáticos e atormentados. Jesus Cristo libertou muitas mulheres de espíritos malignos. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, que a obra de Jesus é libertadora. Lá em Atos capítulo 10, no versículo 38, fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, amados, preste atenção, a palavra está sendo clara aqui para mim e para vocês. Deus veio para nos curar, para nos libertar da opressão do diabo, porque Deus era com ele, Jesus era o próprio Deus. A vinda de Jesus aqui para nós, aqui na terra, Jesus veio para nos libertar. Nós estávamos escravizados pelo diabo, nós estávamos presos e a morte dragava a todos aqueles antes de Jesus. E Jesus ele teve que vir para vencer o diabo, para nos libertar da mão dele, nos resgatar da mão dele e vencer a morte, porque a morte não teve poder sobre Jesus, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou em corpo e em espírito. Olha que coisa maravilhosa, amados, que você comece a entender e ver que nós temos que fazer realmente parte de um corpo, e um corpo santo, que é o corpo de Cristo. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 20, fala assim: mas se eu, Jesus, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os despojos. Então, amados, Jesus, ele expulsa os demônios da nossa vida. Pelo nome de Jesus, nós temos autoridade para aquele que aceita Jesus Cristo como único, exclusivo Salvador. Nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus em expulsar demônios, em colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Ah, Bispo Moacir, mas pode mesmo isso daí, eu colocar a mão no enfermo e falar em nome de Jesus e as pessoas serem curadas? Sim, desde que você cumpra essa passagem aonde que Deus fala assim lá em Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Serão curados em nome de Jesus Cristo. Mas se você aceitar Jesus, morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente, esta é o mandamento, é a palavra do Senhor. Você viu as passagens que foram lidas aqui para você, onde Jesus fez vários milagres em curar, em libertar as pessoas dos demônios. Hoje, quantas pessoas têm endemoniadas por aí, meu amado, minha amada, e precisam ser libertas? Quantas pessoas estão ali, vendo vultos dentro da sua casa precisa ser liberta. Quantas pessoas têm síndrome do medo, síndrome do pânico, repito para você, síndrome do medo, síndrome do pânico. Quantas pessoas estão aí atormentadas por demônios e precisam ser libertas por quem? Por Jesus. Elas podem ir em psicólogos, elas podem ir em psiquiatras, devem ir, é lógico que devem ir, mas serão tratadas, e bem tratadas, mas a medicina e a ciência irá comprovar realmente que o único que pode libertar é Jesus Cristo, se a pessoa buscar a Deus, a buscar a Jesus, querer que habite o Espírito Santo dentro dessas pessoas. Então nós precisamos realmente ter Jesus como nosso libertador. Ele nos liberta da morte todos os dias. Ele nos liberta da cilada do inimigo carnal e espiritual todos os dias. Ele nos liberta, amado, daquilo que o diabo está elaborando lá no inferno contra mim e contra vocês. Porque o diabo, ele não descansa não, viu? Presta atenção nisso daí. Enquanto você está cansado, enquanto você fala, eu não aguento, eu preciso descansar. Hoje eu trabalhei muito e é dia de culto, eu não vou, estou muito cansado. O diabo, ele não está cansado não. O diabo, ele continua trabalhando para destruir a sua vida, a minha vida, da humanidade. Mas quem tem Jesus, o diabo não pode tocar, amados, porque quando nós temos Jesus, ele envia o seu Espírito Santo para mim, para vocês, e nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e ele nos protege, ele nos guarda, ele está dentro de mim, de você. E quando o diabo tenta se aproximar, ou a sua legião do inferno, eles veem a luz de Cristo em nós, eles veem a marca do selo do Espírito Santo, que nós somos a marca da promessa, que nós pertencemos a Deus. Ele não tem o poder de nos tocar, mas para isso nós temos que queremos Jesus como nosso Salvador. Nós temos que querer, porque se você não querer aceitar Jesus como nosso Salvador, não há maneira nenhuma de nós sermos salvos, sermos libertos. Olha o que a palavra fala lá em João, capítulo 8, no versículo 31 até o 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. João capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Então Jesus já se coloca como ele sendo a verdade. Então conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. No versículo 33 fala assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo,
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, né? Se você vive no pecado, você é o servo do pecado, amado. Não tem outro. Se você vive uma vida pecaminosa, se você vive uma vida que você sabe ou não sabe que você está fazendo coisas erradas, porque muitas vezes a pessoa vive realmente uma vida pecaminosa e não sabe que aquilo é errado. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, conhecereis a Jesus. E a partir que você conhece Jesus, Jesus vos libertará. Então você tem que ser liberto por Jesus. Preste atenção, Jesus está às portas. Se liberte desses pecados, amado. Você pode ser liberto por Jesus Cristo. Olha o que aqui no versículo 35, continuando, diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, amados, nós éramos órfãos, passamos a ser servos, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, e daí, amados, continuando firmes com Jesus, continuando com o Senhor Jesus, não virando as costas para Ele de maneira alguma, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. E você pode acompanhar, né, nos podcasts anteriores como nós nos tornamos filhos de Deus. É muito importante você, né, ouvir os outros podcasts, e é uma sequência maravilhosa. Então, amados, o servo não fica para sempre em casa. O servo vai embora, mas o filho fica para sempre. Nós ficaremos eternamente morando na casa de Deus. E é isso que é a promessa nossa. É por isso que Jesus veio, para nos libertar do pecado, porque quem estiver com pecado não vai subir ao céu, amados. Nós somos libertos, e você vai ver o poder libertador de Jesus na nossa vida. No versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então preste atenção: se pois o Filho vos libertar, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós precisamos ser libertos por Jesus. Você não pode, de maneira alguma, virar as costas para aquele que te ama tanto, que se declara como seu melhor amigo. Jesus se coloca verdadeiramente como nosso melhor amigo, que Ele nos ama e que Ele quer a nossa felicidade. Então, amados, a palavra fala aqui, olha só, em Romanos capítulo 8, no versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, está liberto do pecado, liberto dos desejos da carne. Estamos o quê? No Espírito de Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos que ser libertos. Preste atenção. Através do Espírito de Cristo em nossa vida, nós somos livres da lei do pecado e da morte. No versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Jesus, ele veio, se fez homem aqui na terra, mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado, porque ele não nasceu do pecado. Jesus nasceu, foi trazido pelo Espírito Santo ao ventre de sua mãe. Então ele não nasceu do pecado. Ele era um cordeiro imaculado, sem pecado nenhum. Então, amados, ele se fez aqui pecador por mim e por vocês. Ele tomou os nossos pecados em suas mãos, em sua vida, e nos deu a graça.
a libertação. Olha só o que a palavra fala aqui, amados. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito do quê? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Porque os que estão segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se você vive uma vida carnal, uma vida pecaminosa, você vai estar, meu irmão, minha irmã, vivendo, o pecado. Agora, se você está segundo o Espírito, você vai viver uma vida espiritual, uma vida abençoada em Cristo Jesus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Preste atenção, há muitas pessoas andando aí mortos-vivos, as pessoas parecem zumbis, as pessoas não têm uma vida, não têm uma alegria, não têm uma felicidade, não têm uma luz, as pessoas andam perturbadas, andam falando sozinhas nas ruas. Quantas pessoas, eu e você, quando estamos aí indo trabalhar, voltando do trabalho, enfim, qualquer lugar que você vá, você já encontrou pessoas falando sozinho nas ruas? Várias. Por quê? Porque são pessoas perturbadas, que precisam ser libertas dos demônios, do pecado, serem libertas da morte, porque elas estão andando que nem zumbi, mortos vivos, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra fala aqui também, no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, amados, a inclinação da carne é a inimiga contra Deus, contra Jesus. No versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Muitas pessoas falam que Deus habita dentro de mim, Deus mora dentro de mim, eu sou o templo de Deus, Muitas pessoas falam, não, Jesus, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Ou muitas pessoas falam, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Mas a Bíblia, ela fala a verdade, a palavra de Deus é clara aqui para mim e para vocês, que não é sempre que isso é uma verdade, nem é sempre isso que é uma verdade. Por isso que aqui no versículo 9 está falando, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por que, Bispo Moacir? Porque as pessoas vivem uma vida de pecado, porque as pessoas vivem uma vida contaminosa, uma vida carnal, na concupiscência da carne, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, e acham que Deus vai habitar num lugar imundo, de maneira alguma. Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus não vai habitar em lugares imundos, de maneira alguma. Por isso que Deus fala que nós temos que limpar o nosso templo, nós temos que limpar, sair do pecado, largar os desejos da carne, amados, largar os pensamentos pecaminosos, e tudo isso quem só pode fazer é Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. Jesus, ele quer entrar dentro do nosso corpo, fazer morada dentro de nós. Jesus não quer ser de maneira alguma o inquilino, ele quer ser o proprietário do nosso templo, da nossa casa, do nosso corpo que somos nós. Jesus quer habitar dentro da tua mente, Jesus quer habitar dentro do teu coração. Jesus não quer chegar e falar assim, olha, eu quero entrar no seu coração. Não, aqui o senhor não entra, Jesus, no meu coração o senhor não vai entrar. Jesus fala, olha, eu quero entrar na tua mente, ver o que está passando aí. E aí você fala assim, não, Jesus, na minha mente o senhor não vai entrar, porque aqui o senhor é inquilino, aqui o senhor não manda, quem manda sou eu. Então Jesus não vai habitar, porque Jesus, ele quer entrar, amados, e fazer uma limpeza, ele quer deixar o templo limpo. A palavra fala que nós temos que nos limpar, nos lavar com o sangue de Jesus, para que as nossas vestes fiquem limpas, fiquem alvas como a neve. Nós precisamos limpar
nosso corpo com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai nos limpar, vai nos purificar a nossa mente, a nossa alma, nosso coração. Mas você tem que abrir a porta para Jesus habitar dentro de mim e de vocês. E no versículo 10 fala assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se Cristo está dentro de nós, o nosso corpo está morto para o pecado, mas vive para Cristo. Nós temos que morrer, amados, para o pecado. O pecado não pode habitar mais dentro de mim e de vocês de maneira alguma. E nós temos que ter vida, e vida em abundância. É isso que Jesus quer dar para mim e para vocês. Olha o que a palavra fala lá em Romanos capítulo 6, no versículo 18, e vou ler até o 23, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Tá vendo? O nosso corpo servia à imundícia, o pecado, a maldade, as coisas do mundo, mas agora nós temos que apresentar os nossos membros, o nosso corpo, para servirmos à justiça, para o nosso corpo ser santificado, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais. Quando você vê realmente o pecado que você cometia, você se envergonha. Você fica envergonhado. Puxa, como eu podia fazer isso? Eu era uma pessoa totalmente errada. Por isso que Jesus fala: aquele que crer em mim e for batizado será salvo. A própria palavra diz, Jesus disse que quando nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo, nós nascemos com uma nova história. Porque aqueles pecados que morreram na hora do batismo, Jesus não lembra mais. O inimigo não pode acusar mais nós daqueles pecados. E você tem que entender isso, que o batismo ele significa realmente você nascer, morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente. Morre todos os nossos pecados. Tudo aquilo que você fez de errado morreu. E muitas pessoas não querem aceitar isso, mas essa é a verdade. E dali, amados, você nasce uma nova criatura. A palavra fala que quando nós aceitamos Jesus, nova criatura nós somos. Então, nós temos que morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente. Ah, Bispo Moacir, nunca mais eu vou pecar. Você vai, mas aí quando você peca, o próprio Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus te convence do pecado, que você está errado, e você não comete mais aqueles pecados. Jesus, todos aqueles que Jesus curou, sarou, livrou da morte, libertou aquela mulher prostituta, aquela mulher adúltera, né, que iriam pedrejar ela. Jesus libertou-a e Jesus falou assim para ela: ide, seus pecados estão perdoados, ide, mas não peques mais. A palavra fala aqui, amados, então para nós entendemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, amados, o salário do pecado é a morte. Se você continuar no pecado, a morte irá vir para você, mas não é uma morte que você irá para o céu, é uma morte que você irá para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus, né? O dom, o amor dele é a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna através do quê? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, receba essa vitória e você aceite Jesus Cristo agora como seu único e exclusivo Salvador. Declare comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus,
Eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Que Deus abençoe a todos.